Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Acabamos de passar por um momento muito importante enquanto sociedade, enquanto trabalhador, que foi o primeiro turno das eleições. Estou de volta aqui com o Guilherme Galvão, historiador, especialista nesse mundo da política e no pensar desses conceitos, autor de livros de um período histórico muito interessante, e a gente vai falar sobre proporcionalidade. A gente tinha que ter gravado antes, mas as nossas agendas não combinaram. E a gente quer te explicar por que você votou em um e, em alguns momentos, levou outro. Guilherme, seja muito bem-vindo. É sempre um imenso prazer falar com você. Muito obrigado, Carla, pelo convite mais uma vez em falar para os trabalhadores de uma cidade tão querida como é a cidade de Petrópolis para mim. Então, eu estou sempre à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá. Quando a gente fala de eleições, e aí a gente está falando de eleições federais, né, e estaduais, diferente quando a gente tem as nossas municipais, a gente entende que a gente votou em alguns personagens, né? E foi tão utópico porque uma das reclamações eram as pessoas não levaram a cola e aí demorou. Porque era muita gente para votar, né? Deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente. Era um montão de gente de verdade. E aí eu queria que você brevemente explicasse essa separação. A gente tem dois poderes em que a gente votou, no executivo e no legislativo. Pontua para as pessoas que não assistiram, que ainda não entendem isso direito e que, na maior parte das vezes, só tem na cabeça o presidente que vai votar. Quem são esses personagens na sociedade e a importância deles? Nós temos como herança da Revolução Francesa, né, a divisão do Estado em três poderes: o judiciário, o legislativo e o executivo. Em algumas nações, o judiciário ele é eleito, não é comum no Brasil. Então, alguns Ah, países, como até os Estados Unidos mesmo, né, eles fazem eleições para juízes, enfim. Então, dependendo do nível de hierarquia, né, tem eleições e ali há, de repente, a acumulação de funções como a função de polícia, por exemplo. Então, isso depende muito também do grau de hierarquia dentro da esfera de comando, só que lá é muito mais complexo no Brasil do que no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem as coisas muito mais claras, assim, bairro, distrito, município, estado e a União. Lá não, lá tem condado, lá tem um monte de coisa dentro do mesmo condado. Você tem cidade dentro, a cidade pode ter mais de um condado, é uma coisa muito complexa para ser explicada. uhum. Mas nós temos ali o judiciário, o juiz sendo eleito em várias nações, no Brasil isso não ocorre, e nós temos o legislativo e o executivo. O legislativo, como diz o nome, é o poder que vai produzir as leis, né, que vai também fiscalizar o executivo. Então, essas são as duas principais tarefas do legislativo. E o executivo é, a grosso modo, né, o poder que vai executar aquelas leis, vai executar o poder de fato. Né? Então, esse poder executivo ele compete ao prefeito das cidades, ao governador, aos governadores de estado e ao presidente da República. No caso do legislativo, nós temos o poder, né, mais extenso, diríamos, né, em termos de Quantidade de tamanho. pessoas. Exatamente, porque nós temos aí as câmaras municipais em mais de 5.500 municípios do país, as assembleias legislativas, temos a Câmara e o Senado. Então, é um poder muito presente por todo o país, e nós temos o Judiciário. Então,
essas são as estruturas que nós temos, as estruturas de poder, os poderes do Estado brasileiro. Nós, nas últimas eleições, nós votamos para presidente, governador de Estado, Senado Federal, deputado federal e deputado estadual. Nessa eleição, nós escolhemos um senador. Na eleição passada, foram dois, porque nós temos aí uma questão envolvendo a representatividade. Se nós olharmos a Câmara dos Deputados, nós temos muito mais parlamentares do que no Senado. Nós temos um número fixo no Senado de 81 senadores e na Câmara nós temos 513 deputados. Por que isso? Porque o senador, ele é o representante do Estado e a representação dentro do Senado, ela é igualitária em todos os estados. Então é um número fixo. A gente está falando do Sergipe, que é desse tamaninho, e a Bahia, que está ali do lado, que é grandona, todo Exato. Exatamente. Por quê? Para que no Senado esses estados eles possam debater e representar ali os seus interesses em grau de igualdade. E aí nós temos, periodicamente, a renovação de 2/3 desses mandatos, porque além disso, além desse dado que eu trouxe, a duração do mandato do senador é de 8 anos. Por quê? Não é de 4 anos. Porque o Senado, ele é a casa revisora, nós temos essa divisão bicameral no Congresso Nacional, né? Nós temos a Câmara e nós temos o Senado. O Senado, ele funciona como a casa revisora. E até a ideia nesse sentido é que, sendo essa casa revisora, nós tenhamos parlamentares mais experientes, pessoas mais vividas, enfim. Tanto que a idade é maior, né, a partir de 35 anos, que um senador ele pode exercer seu mandato. Já para deputado, é com 21 anos, é com a maioridade civil. Então, nós temos essa questão envolvendo o conceito do mandato do senador e, justamente por ser uma representação de Estado, né, a duração de um mandato, aliás, um mandato com uma duração mais longa, para que ele possa fazer esse trabalho com certa tranquilidade, no sentido de uma continuidade, né, do seu trabalho, da sua função. E por ser um mandato mais longo, nós voltamos também numa chapa, né, como um deputado, que ele se licencia, entra outro que está lá atrás, está embaixo na lista. Não, a chapa de senador é completa, é um senador e 2 suplentes. Então é uma coisa um pouco complexa, né, esse conceito do que é o Senado no Brasil. Inclusive, algumas pessoas defendem que ele acabe, que ele não exista mais. Né? Muitas pessoas defendem que nós tenhamos uma representação unicameral, que nós tenhamos um parlamento, né, apenas com congressistas, com deputados, e que não exista mais a figura do senador. No caso da Câmara dos Deputados, ela tem a representação proporcional à população. Então nós vamos ter ali alguns estados com o número mínimo de parlamentares, 8, 9, 10 parlamentares, e nós chegamos ao Rio de Janeiro com 46 parlamentares, chegamos a São Paulo com 70 parlamentares. Mas por quê? É uma representação proporcional à população. Certo? Então, quanto maior a população do Estado, maior a representatividade que esse Estado vai ter dentro do Congresso Nacional. E aí a ideia de que o Senado, ele, além de ser a casa revisora da Câmara, ele corrija essa distorção em termos de representatividade, né, dos estados. Então, numa discussão entre, como você falou, Sergipe e São Paulo, numa discussão na Câmara, vai ter um desequilíbrio imenso. Né? Mas quando essa discussão vai para o Senado, não. É em grau de igualdade, porque esses estados têm o mesmo número de representantes. Perfeito. Eu ia
por um instante dizer que eu me resguardava o direito de não ter certeza de todas essas informações para ter uma opinião, mas deu para poder entender de forma tão clara que rapidamente já deu para poder criar um início de pensamento crítico a respeito disso. A gente precisa tratar os nossos estados com igualdade, porque senão a gente vai continuar, de alguma forma ou de outra, sempre beneficiando quem já tem mais gente, e aí quem tem mais gente é quem já tem mais dinheiro mesmo, e aí a gente vai falando dessas coisas em vez de tentar acabar ou melhorar ou resolver a questão da desigualdade social, a gente cria mecanismos institucionais de governança que geram ainda mais desigualdade. É um pouco disso, Guilherme? Sim, é um pouco disso, sim. Então, a gente, no Brasil, né, nós temos um país de tamanho continental, cabe quase uma Europa. No Brasil, nós ocupamos uma fração imensa Somos o quinto do, maior do, país do mundo. em extensão territorial. Temos aí pouquíssimos à nossa frente: Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, não lembro qual é o quarto, agora a me China é o fugiu. primeiro. China é o China. primeiro. Não, acho que é a Rússia, acho que a China é a segunda. Postei na É a segunda. escola, assumo É, que lembro tá muito bem que ali. éramos o quinto, Tá, porque decorei a mão inteira quando eu era é, criança. O exatamente, Brasil mas tá é o ali. quinto maior país do mundo. Então ali, né, ali, tá ali pertinho um do outro e tal, não tem problema a ordem. Mas nós temos um país muito grande, Sim. com muitas diferenças regionais. Quando nós olhamos, é muito comum nesse período eleitoral, nós temos aí algumas matérias falando sobre a diferença. Ah, pega lá um município, Santa Isabel, do Rio Negro, no Pará, e compara com um município de Chuí, no Rio Grande do Sul, de Tuparendi, no interior do Rio Grande do Sul, e aí compara lá com o município de Itabaiana, em Sergipe, com Boca do Acre, no Amazonas, aí vê, nossa, olha como é que são as diferenças e tal. Nós temos profundas diferenças no nosso país, Sim. né? E nós temos, como você falou agora, você falou muito bem, nós temos regiões que são muito ricas, né, que produzem muita riqueza, que têm recursos naturais que são explorados de uma forma sustentável, e nós temos outras regiões que não têm isso, não têm recursos, não têm dinheiro, são esquecidos pelo poder público, né? E aí é necessário que nós tenhamos mecanismos, e aí no campo político, mecanismos de representatividade Sim. que possam reverter, ou pelo menos amenizar essas distorções. Eu, particularmente, no Brasil, eu sou favorável a uma representação bicameral, né? Que Porque é o nós que nós temos colocamos, no Senado, que você acabou é de o que nós explicar. temos no Senado, porque ele não existe assim à toa, não, é justamente para. A ideia é essa, a ideia é, claro, que tudo num papel é muito bonito também, Sim. né? A gente sabe disso. Tem pessoas que se perpetuam no Senado e não estão nem aí por interesse dos seus estados, estão ali pelo interesse pessoal, pelo interesse próprio, né? Mas o conceito, a ideia é de que nós precisamos ter uma representação igualitária entre as unidades da federação, é um conceito muito interessante. E se nós temos hoje distorções muito grandes, imagina, tendo esse mecanismo, imagina se nós não tivéssemos. Eu prefiro olhar o contrário. Se nós temos hoje e está assim, imagina se a gente não tivesse uma representação desse tipo. A gente talvez, né, estivesse numa situação muito pior, talvez. Perfeito. Acho muito importante a gente entender essas questões para ampliar o pensamento. Eu falo que eu tenho jovens na minha vida, né? Dois muito jovens, um de 17, outro de 21, aqui em casa, meus dois queridos, meus dois filhos, um por adoção completada, outro por adoção afetiva. E nesse período eleitoral a gente muito discutiu sobre isso, né? Coisa que não acontece em outras casas. Na maior parte das casas, isso é muito deixado
de lado e aí vota em qualquer um e tal. E aqui a gente conversou e a gente falou quem eram os nossos candidatos, e nós, os adultos, né? Um pouquinho mais por conta dos posicionamentos e do que eles faziam. E eu me lembro muito bem do meu filho falando assim: nossa, mas é tanta gente que a gente tem que votar esse ano, né? E era a primeira eleição dele com 17 anos e foi muito dignificante para mim, foi muito gostoso, sabe? Como mãe, como mulher, como militante das causas sociais e das minorias, sentar e falar assim: vamos lá, olha, o deputado estadual serve para isso, isso, e nós acreditamos que o fulano de tal, do partido tal, possa ser uma ótima escolha para nós. O deputado federal, a gente pensa na candidata X, que é do mesmo partido deste candidato a deputado estadual, então eles vão conversar entre si. Então foi muito legal esse pensar e entender, e quanto mais a gente aprende, melhor a gente pode também dar suporte aos jovens, por mais que muitos dos jovens ainda sejam... A gente tem uma militância, né? Jovem que às vezes é muito melhor do que os velhos. Então, os velhos eu estou falando não do meu avô, que eu tenho muito orgulho da bandeira que ele anda colocando na janela da casa dele todo dia. Mas vamos continuar o nosso bate-papo de hoje, porque eu estou bem saudosista. E aí eu queria que a gente, nesse metade de programa para frente, a gente explicasse para o nosso telespectador que não entendeu por que ele votou no candidato a deputado estadual, a deputado federal e também a senador, no candidato a senador também é proporcionalidade? Estou errada. Senado é eleição majoritária. É igual Majoritário. Então, é governador. deputado estadual e deputado federal, que é esse rolê do votei no A e entrou o B. Explica para a gente já conversou sobre isso aqui antes. Aqui em Petrópolis, por exemplo, a gente tem um caso muito peculiar, muito prático a respeito disso. A gente teve um candidato eleito aqui em Petrópolis, que é o Yuri Moura, do PSOL. Eu tenho o grato prazer de já tê-lo entrevistado aqui para falar enquanto ele era vereador. E o ex-prefeito Bernardo Rossi teve maior quantitativo geral de votos, mas não foi eleito. Então, acho que é um caso real, que a gente fala assim, como é que um ganhou mais e entrou, o outro não ganhou mais, não entrou, e tal, não sei o quê. Explica para a gente um pouquinho, Guilherme. Sim, sobre essa questão da eleição, né, para deputado estadual, federal, também para vereador, vale a mesma regra. Isso. É a proporcionalidade. Ela diz qual a ideia da proporcionalidade? Que nós tenhamos o maior número de representantes dentro de uma casa legislativa, representando não só uma região pequena, uma região com poucos moradores e tal, mas também uma causa específica, né? A ideia a diversidade de determinado contexto social vai se reproduzir dentro dessa representação parlamentar. Por isso a proporcionalidade. Então nós temos a conta quase exata de pessoas que votam em determinado partido político tendo aquele mesmo quantitativo de representantes, diferente do que nós temos em outros países, onde existe o voto distrital, e aí entra, nesses casos, o mais votado, e aí é só um candidato, na maioria das vezes, né? Nós temos inúmeros sistemas eleitorais, mas, em geral, entra só o mais votado e o partido indica só um candidato para aquela região. Não, no Brasil isso é diferente. Nós temos ali uma representação na Câmara Municipal e o partido pode lançar aquele mesmo quantitativo de vagas que existem. Então, há a possibilidade de um mesmo partido, né, matematicamente é quase impossível, mas nós temos ali a possibilidade de um partido fazer todas as cadeiras dentro de uma casa legislativa por conta disso, né? Se todo mundo pensasse igual, votasse no mesmo partido político. E aí nós temos essa... bom porque a gente não criaria um pouco de oposição. E aí, sem perceber, por mais que
a esquerda ou a direita gostariam de ter maior quantidade de gente, tal, não sei o quê. Se todo mundo fosse de esquerda, talvez a gente não tivesse uma oposição, e aí talvez a gente, sem perceber, se tornasse uma Exato. ditadura. E, com certeza, se a direita fosse a integralidade, a gente se tornaria uma ditadura. Né? Exatamente, exatamente. Por isso que isso é bom ficar só no exemplo, né? E ainda bem que isso muitas vezes na maioria das vezes não é reproduzido dentro de uma representação parlamentar. Há casos de eleições combinadas em algumas cidades que lançam o número de candidatos. Isso aconteceu até alguns anos atrás. Lançaram o mesmo número de candidatos que o número de vagas na Câmara. E aí todo mundo já sabia quem ia ser eleito. Se deu um problema depois. Né? Deu um grande problema, mas isso é um caso muito específico. Né? Mas voltando aqui a essa explicação da proporcionalidade, funciona dessa forma. Né? Então nós temos no Brasil uma diversidade muito grande, isso se reflete na nossa representação partidária. Nós temos hoje no Brasil 32 partidos políticos em funcionamento, nós temos um ambiente multipartidário no Brasil, e nós temos, dentro da regra da eleição para deputado, essa questão, isso se repete, né, essa proporcionalidade. Ou seja, um partido ele vai ter o número de vagas dentro de uma casa legislativa proporcional ao número de votos que ele recebeu. O cálculo eu vou explicar assim por alto, porque hoje ele se tornou muito complexo. Um monstro. Ele faz parte de uma ideia chamada quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É o número de votos que é necessário para o partido fazer um parlamentar. Aí vamos para a primeira ideia que nós temos, que é a seguinte: o mandato parlamentar ele não pertence ao eleito, ao parlamentar. Ele pertence ao partido político, porque ele precisa que o partido, a chapa, né, o todo, tenha votos suficientes para que aquele parlamentar que for o mais votado naquela lista seja o eleito. Por isso que o mandato pertence ao partido político. Né? Então nós temos ali a divisão da seguinte forma: pega-se o número de votos válidos, ou seja, pega o quantitativo geral, tira branco e nulo. Ele não é considerado para esse cálculo. A gente pega o número de votos válidos, divide pelo número de vagas. E aquele número ali, aquele X, é o quociente eleitoral. Nossa. E aí nós fazemos uma outra conta. A gente pega o número de votos de um partido, soma todos aqueles votos, os votos na pessoa, que é chamado voto nominal, e o voto na legenda, que é quando você bota só o númerozinho do partido, a gente soma 13, e divide pela 50, 12 e por aí vai. Tá bom. A gente divide ali esse número pelo X, pelo quociente eleitoral. E aí o resultado que sair, o número que sair dali, o número de vagas que nós vamos ter. Então, assim, ficou confuso? Ficou, mas vamos fazer da seguinte forma. Vamos supor que nós tivéssemos 10.000 votos numa cidade para 10 vagas. 10.000 para 10, nós temos 1.000 votos para fazer um parlamentar, certo? Vamos supor que o partido da Carla, PDC, tenha feito 2.000 votos. A gente divide 2.000 por 1.000. Quantas vagas nós vamos ter? 2 vagas, certo? E isso é o partido que vai ter, independentemente, antes a regra era assim, o número de votos que o parlamentar do partido da Carla teve. É dessa forma que funcionava. Nós, a partir dessa eleição, nós estamos com uma regra diferente, que é a seguinte: o parlamentar ali do partido da Carla tem que ter pelo menos 10% desse quociente eleitoral.
Então ele só entra se ele tiver 100 votos. Mesmo se o partido da Carla teve 2.000 votos, pôde fazer 2 parlamentares, mas o mais votado teve 90 votos, ele não vai poder entrar. Então, o que está acontecendo no país? Algumas regras estão sendo colocadas e até dificultam um pouco a explicação, a compreensão para o público que não está muito familiarizado com isso, mas por que isso está ocorrendo? Nós temos no país essa representação enorme de partidos políticos. Isso, em alguns casos, dificulta a governabilidade. É muito complicado para um governante, um presidente, um governador chegar e negociar com todos esses partidos políticos, porque cada um vai falar alguma coisa, e em muitos casos a diferença entre eles não é tão grande assim. Então, estão sendo criados mecanismos para quê? Para que eleitoralmente o número de partidos seja reduzido. Então, nós temos, a partir da outra eleição, a figura da cláusula de barreira. Isso existe em muitas democracias pelo mundo. O que é a cláusula de barreira? Nacionalmente, um partido político tem que ter tantos votos ou tantos representantes eleitos para que ele tenha acesso ao fundo eleitoral, fundo partidário, tempo de televisão. A gente pode notar que algumas figuras que eram muito conhecidas, inclusive um dele você gosta, que é o Emael, daquela musiquinha. Adoro a musiquinha dele, mas ele não apareceu na televisão. Não aparece, por quê? Porque o partido dele, na outra eleição já, não fez o quociente, perdão, não atingiu a cláusula de barreira. Né? Então ele não tem direito. Então isso vai fazendo com que aconteça esse movimento. Vai haver um achatamento. O número de partidos vai sendo reduzido. Para quê? Para que haja uma governabilidade melhor, para que os partidos que têm ali um mínimo de sintonia, eles possam negociar uma incorporação ou uma fusão, como já ocorreu, está ocorrendo, e alguns partidos, eles atuem como federação. Federação é mais ou menos aquilo que a gente via lá atrás de coligação, certo? Que aí um monte de partidos junto e tal. Mas qual era o problema da coligação? Ela só funcionava na eleição. Acabou a eleição, era cada um por si, dois por todos. Agora não. Agora os partidos se juntam numa federação e eles têm que ficar juntos. Porque senão eles não podem até perder espaço. Exatamente. Então, eles têm que ficar juntos. O período, acho que agora, é de 4 anos. Então, até a próxima eleição, eles têm que ficar juntos. Nós temos, no Brasil, 3 federações. Nós temos PSOL Rede, PSDB Cidadania, PT, PCdoB e PV. Se não me engano, são essas 3 federações que nós temos no Brasil. Então, essas federações atuam como se fosse um partido só, em nível de representação parlamentar nas casas legislativas, certo? E aí eles podem negociar futuramente alguma incorporação, alguma fusão e tal. Isso é diferente do que nós tínhamos de coligação, até porque, se nós observarmos, existem entre esses partidos uma certa afinidade ideológica, ao contrário do que nós tínhamos antigamente. Sim, antes, como é que funcionava? Você votava em gato e elegia papagaio, elegia cavalo. Hoje não. Hoje a forma hoje o sistema ele está diferente em relação ao que era antigamente. Há a procura, a busca de uma certa afinidade ideológica para que, pelo menos votando em um candidato de um partido, a gente consiga eleger outro que seja próximo dele ideologicamente. Ah, legal, isso é ótimo. Guilherme, queria te agradecer de verdade, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, mas voltamos para falar, porque afinal de contas é muito importante entender o que aconteceu, mas nós teremos segundo turno, e acho que é vital a gente também compreender o porquê desse rolê acontecer. Obrigada de verdade, um beijo grande, até a próxima. Muito obrigado, Carlos. Um abraço. Até a próxima. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve no novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande, até lá. Tchau, tchau.